apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho da palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia? Livros santos, sagradas escrituras. A Bíblia é uma mente de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, está aqui, revelada na Bíblia. Então vamos abrir a Bíblia, ver o que Deus tem para nós nesta noite. Quero convidar você a se colocar em pé, com a Bíblia aberta na passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 10 a 21. Isso mesmo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 10 a 21. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Podem se assentar. O texto bíblico revela as preocupações de um velho pastor, Paulo, com um jovem, Timóteo, porque Paulo estava muito preocupado com esse jovem, era um jovem pastor, ele não queria que Timóteo fosse atraído e enganado pela falsa ciência, pelas filosofias. Aliás, como muitos pastores neófitos têm sido atraídos pela pseudociência em nossos dias, por filosofias, por ideologias, não é verdade? A bem do conhecimento de vocês, recentemente foi desligado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aqui na cidade de São Paulo, um colega, pastor, que estudou comigo na Faculdade Teológica de São Paulo. Éramos colegas de quartão, no internato, ou seja, no infernato que nós chamamos. Imagina um quarto com 22 homens, todos dormindo em beliche, não é? E era um rapaz muito bom, muito dedicado, consagrado, e era pastor, uma igreja bem pequenininha, a igreja que nós chamamos de Igreja da Quitanda, que era só uma portinha na cidade de Santos. E depois de algum tempo, ele, um excelente expositor bíblico, carismático, foi crescendo, se tornou muito famoso, mas o problema é que começou a ler muita teologia aberta, teologia que influenciou a sua mente, e ele começou a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, revisada.
e que alguns textos da palavra de Deus já não têm tanta importância para os nossos dias, e que alguns textos devem ser até mesmo abandonados. Isso gerou polêmica e foi feita uma comissão de 13. Os batistas gostam sempre de números ímpares. 13 pastores, até mesmo alguns que concordavam com a opinião dele, para julgar, para ver se ele estava realmente certo. Foi-lhe dado oportunidade para esclarecimentos e depois para se retratar. Sabe o que aconteceu? Ele se manteve firme na posição dele, isso tem certo valor, mas, no entanto, uma posição herética, e ele foi desligado da comunhão da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, consequentemente do Brasil. E, lamentavelmente, o mesmo vai acontecer com a igreja, porque nós, os batistas, nós temos a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática. Para nós, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre atual. Livros que foram escritos há pouco menos de 5 anos já estão ultrapassados. Livros de ciência. O jornal que nós lemos hoje já está ultrapassado porque fala de assuntos que aconteceram ontem, não é? Mas a Bíblia, ela é atual. Ela fala à mente, ao coração do homem de uma forma que nós não podemos negar a sua eficácia na nossa vida, não é? A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus muda o interior do homem. Por isso que o homem, a mulher de Deus, deve a cada dia, sim, estudar ciência, artes, letras, deve se aprofundar em todo o conhecimento possível, porque ser cristão não significa ser alienado, não é sinônimo de ignorância. Nós devemos nos aprofundar cada vez mais em todo o conhecimento, mas sem jamais negligenciar a leitura da palavra de Deus. Jornal aqui numa mão e a Bíblia na mão direita, confrontando tudo, sem aceitar tudo que é lançado à nossa mente, mas, como os bereanos, verificar se as coisas realmente são assim. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele disse mais: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas pessoas boas e sinceras, mas que estão erradas, estão caminhando para a perdição, estão sendo levados por ventos de doutrinas, por heresias, por filosofias, por teologias, e não se firmam na palavra de Deus. É triste quando nós vemos hoje teólogos aparecendo por todos os lados. Hoje em dia nós temos 2 tipos de teólogos. Aqueles que dizem que a verdade da palavra de Deus, como inspirada por Deus, deve ser sepultada, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros dizem que Deus, ou tentam convencer as pessoas, que existem outras manifestações de Deus que foi revelado a ele e que não estão na Bíblia. Ora, nós não podemos em nenhum momento aceitar nada que esteja fora da palavra de Deus. Compreende isso? A palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse que nós não podemos retirar nada do que está nas Escrituras Sagradas, nem acrescentar nada. Nada além, nem a quem. A palavra de Deus, ela é suficiente para todos nós. A palavra de Deus nos basta, ela é esclarecedora. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9 da sua carta, ele os exorta de uma forma muito séria, dizendo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Se aparecer um anjo aqui nessa noite, como dizem alguns, um anjo de luz, cheio de beleza, e trazer uma mensagem diferente da que nós já conhecemos, seja anátema. Há pessoas em nossos dias que se disfarçam até mesmo de anjo de luz, não é? Pessoas bonitas, pessoas carismáticas, com palavras polidas, palavras buriladas, e essas pessoas às vezes nos deixam impressionados com a maneira como elas conseguem manusear a palavra, não é mesmo? Mas nós não podemos nos deixar levar por aparências. Há pessoas que parecem que são de Jesus, mas não são. Sabe o que Paulo diz? Seja anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Seja amaldiçoado. Seja destruído. É falso. Então Paulo estava muito preocupado com esse jovem aqui, para que ele não se desviasse da sua verdadeira fé em Jesus. Note bem, a preocupação de Paulo, meus irmãos, não era com uma pessoa qualquer. Timóteo era pastor. Ele está dizendo: cuidado, Timóteo. Olha a exortação do apóstolo: cuidado com a falsa ciência. Eu quero dizer para você, jovem, muitos de vocês estão aí nas escolas, nas universidades, e vocês estão ouvindo muitas coisas até mesmo bonitas, impressionantes, e que mexem com a mente, não é mesmo? Puxa, eu nunca havia pensado sobre isso. Deixe-me dizer uma coisa. Hoje, lamentavelmente, estamos vivendo uma realidade triste no mundo, por que não dizer no Brasil. Lamentavelmente, temos hoje muitos professores que são medíocres, não conhecem nada de Bíblia, mas menosprezam a Bíblia sem conhecimento. Parecem até que conhecem de ciência, mas não conhecem nada de ciência. Eu vou mostrar para você nessa noite, em rápidas pinceladas aqui, como que a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não contém erro algum. É interessante que Deus usou cerca de 40 homens para escrever a sua palavra, mas Deus é o autor da Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 1, diz assim: revelação de João, a qual Deus lhe deu. Olha só, interessante. Deus, vou colocar os degraus aqui. Deus deu essa revelação ao seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo entregou ao seu anjo. O seu anjo entregou a João, e João aos seus servos. Quem é o autor? Quem é o autor? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Os 66 livros na Bíblia têm apenas um tema. Sabe qual é o tema? Jesus disse aos fariseus: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês estão abrindo as Escrituras porque vocês querem ter a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Sabe o que Jesus disse? As Escrituras testemunham de mim. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é Jesus Cristo. 40 homens com personalidades, costumes, culturas diferentes, que viveram em épocas diferentes, escreveram sobre o mesmo assunto, e em nenhum momento eles se desviaram, eles entraram em contradição. Que coisa linda, não é? A Bíblia toda ela é cristocêntrica. Então, se o seu professor menosprezar a Bíblia ou a sua fé em Jesus Cristo, saiba que ele é medíocre, ele tem apenas uma leve camada de cultura, ele não conhece a Bíblia, e quem sabe, nem mesmo a ciência. Sabe por quê? Porque a falsa ciência, a pseudociência, a palavra pseudo no grego quer dizer falso, mascarado, camuflado.
Tem coisa que parece coisa boa, mas é mascarado, não é? Camuflado, tem uma coisa escondida por detrás. Então a palavra de Deus nos mostra que até a própria ciência comprova a inerrância da Bíblia. Você quer ver uma coisa? A arqueologia, ela comprova a inerrância da Bíblia, a veracidade da palavra de Deus. Ora, o que é arqueologia? Todos nós sabemos que a arqueologia é a ciência que estuda o passado, que já passou, não é? Nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, não foram? Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia mesmo? Gênesis, repita comigo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso mesmo, não é doutoronômio, Deuteronômio. Quem escreveu esses 5 livros da Bíblia, o Pentateuco? Moisés. Mas alguns críticos de plantão dizem: Moisés não foi o autor do Pentateuco, porque na época de Moisés ainda não havia escrita. Havia apenas a transmissão oral, então Moisés não pode ter sido o autor do Pentateuco. Pois bem, renomados cientistas de universidades, fazendo escavações no Egito, eles descobriram uma vasta coleção de escritos, poesias e de livros, todos em hebraico, datando de 200 anos antes do nascimento de Moisés. O que é que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Interessante, eu gosto do que é dito sobre o povo hitita na Bíblia. Um crítico disse que o povo hitita mencionado nas Escrituras Sagradas nunca existiu. Pois bem, mais uma vez, cientistas, arqueólogos, fazendo escavações científicas com sofisticados equipamentos que podiam fazer escavações a 40, 50 metros de profundidade em Jerusalém e em algumas partes do mundo antigo, comprovaram a existência de povos antigos, na seguinte ordem: hititas, egípcios, babilônios, sírios, persas, gregos e romanos. Cientistas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Exatamente na mesma sequência da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Diga comigo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a arqueologia comprova a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre verdadeira e fiel. A palavra de Deus se cumpre. À medida que a ciência progride, ela vai confirmando a veracidade da Bíblia. Então a ciência tem a sua importância. A verdadeira ciência. Não essa ciência mascarada, mesclada. Não essa ciência falsa que muitas vezes nós vemos aí com uma roupagem bonitinha, mas que não tem nada de veracidade. A cosmogonia também comprova a inerrância da Bíblia. O que é cosmogonia, pastor? Você sabe que a cosmogonia é a ciência que pretende provar a origem do universo, da Terra, dos planetas, né? Como tudo surgiu, ou seja, como os planetas e astros surgiram. Interessante que, se você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, não precisa nem abrir a sua Bíblia, acho que você conhece esse texto bíblico. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a Bíblia nos fala sobre Moisés, quando o príncipe do Egito. Muito bem, a Bíblia diz que Moisés
como príncipe do Egito, ele aprendeu toda a ciência e artes do Egito. Que privilégio, não é? Os egípcios tinham uma vasta biblioteca, vários assuntos. E você sabe o que é que a cosmogonia egípcia ensinava? É até cômico o negócio. Você pode até achar engraçado. Quando eu li isso, eu nunca mais me esqueci. A cosmogonia egípcia ensinava que, no início, havia um ovo voador. E esse ovo girava e girava no espaço. Até que houve um momento que esse ovo que girava no espaço sofreu a mitose. E ele explodiu. E deu origem à Terra, a bilhões de estrelas, planetas e planetoides. Foi o que Moisés aprendeu. E quando Moisés foi escrever o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, como é que Moisés começou a escrever o livro? Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que Moisés não escreveu de acordo com o ensinamento da universidade egípcia? Sabe por quê? Porque Moisés não falou a palavra de homens, porque Moisés não falou o que deu na telha, Moisés falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, abrindo a sua Bíblia no Salmo 102, verso 25, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vemos que o salmista declarou, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. O que Deus fez no princípio? Firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das mãos de Deus. Deus é o Criador. Deus fez todas as coisas. A astronomia também comprova a inerrância da Bíblia, a veracidade da palavra de Deus. A astronomia, ela é importante, mas eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Vamos para o Antigo Testamento um pouquinho. O livro de Jó. Jó, capítulo 26, no verso 7. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Veja que coisa interessante que diz aqui Jó, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. O que Jó está dizendo? O que Jó está dizendo aí? Que a terra está suspensa sobre o nada, é isso? Aí você vai dizer assim, pastor, qualquer pessoa sabe disso. Qualquer criança do primeiro grau sabe que a terra ela está suspensa no espaço vazio. Hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos isso. Mas não foi sempre assim. As pessoas não tinham essa visão. O livro de Jó foi escrito quase 1000 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, quase 3000 anos. E qual era o pensamento naquela época a respeito da terra? Vocês se lembram? Vocês, os jovens universitários, quem passou recentemente pelas universidades aqui, faculdades? Fez história? Pode passar, levantar a mão. Os jovens passaram, né? Vocês sabem. Qual era a crença dos babilônios e dos egípcios a respeito da terra? Eles acreditavam e ensinavam que a terra estava firmada sobre 4 fundamentos, 4 pilares. E na Babilônia, a crença era que a terra estava sendo sustentada por 4 gigantescos elefantes.
Se esses elefantes começassem a se movimentar para um lado e para o outro, né? Os gregos afirmavam que a terra estava apoiada sobre os ombros do grande deus Atlas. Vai dizer que nunca estudaram isso. Vocês já viram isso? Já leram? Isso tudo as pessoas aprendiam e ensinavam. Mas a Bíblia já dizia há 3.000 anos disso tudo, que a terra está suspensa sobre o nada, no espaço. Então, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre. Vocês se lembram quando Cristóvão Colombo, da história? Cristóvão Colombo, quando ele decidiu empreender uma viagem para traçar uma rota marítima para as Índias, ele foi advertido veementemente acerca do perigo de ultrapassar o horizonte e cair aonde? Cair aonde? No abismo. Porque não acreditavam que a terra era redonda. Até hoje tem aí uns megalomaníacos dizendo ou seguindo a teoria da terra plana. Já viu sobre isso? Ah, pastor, a terra plana, tá? Terra plana, filho, é mesmo. Onde é que está isso na Bíblia? Você sabe de uma coisa? A palavra de Deus, ela é verdadeira. 700 anos antes de Jesus nascer, em Isaías capítulo 66, no verso 1, o profeta disse: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Repita comigo. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Isaías 66, 1. A palavra de Deus é verdadeira. A ciência comprova a veracidade das Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, a citologia também comprova a palavra de Deus. O que é a citologia? Isso é importante. Abra sua Bíblia, vamos no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 39. Olha, você sabe que hoje existem vários tipos de carnes, não é verdade? Tem carne de homem, carne de peixe, carne de frango, carne de todos os tipos de animais, não é isso? Não é verdade? Tem carne vermelha, carne branca, não é isso? O quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes têm outra. Paulo está enunciando aqui um princípio da citologia. Ele está dizendo que a carne do homem é diferente da carne dos animais. Você concorda com isso? Mas nem todas as pessoas pensavam assim. Já ouviu falar de teoria da evolução? Os darwinistas, o homem veio de onde? De onde? Do macaco. Você consegue imaginar a sua tataravó macaca de pendurada num pé de banana? A carne do homem é diferente da carne dos macacos. Sobre isso, Henrique Leibenstein, ele, um famoso cientista evolucionista, descobriu um dente no continente americano. E a partir daquele dente, ele afirmou que aquele dente pertenceu a um homem que viveu há 1 milhão de anos. E em cima daquele dente, ele traçou várias teorias a respeito da personalidade, da cultura, dos costumes, do povo da época. Só que com o passar do tempo, começaram a fazer mais escavações e descobriram o esqueleto a que pertenceu aquele dente. E colocaram o dente e encaixou certinho ali. E era o dente de um porco. E os darwinistas começaram uma discussão intermináveis com os henriquistas, questionando, mas se o homem veio do macaco, como é que pode aparecer então um porco na cadeia da evolução?
E aquilo deu um nó na cabeça deles. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem não veio do macaco. O homem não veio do porco. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, verso 27. E em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Que coisa linda que é a palavra de Deus, não é? E eu quero concluir esta reflexão falando sobre hematologia. Hematologia é a ciência que estuda o sangue. Todos nós precisamos de sangue, não é? Sangue para viver, né? Sangue para ter saúde, sangue para se movimentar. E a Bíblia afirma que você também precisa de sangue para ser perdoado, purificado e remido de todos os seus pecados. Foi por isso que Jesus Cristo verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem é que precisa de remissão de pecados? Quem é que precisa de purificação? A Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam do poder remidor e purificador do sangue de Jesus Cristo. Então, o que é que o homem precisa fazer? Precisa, primeiro, crer na palavra de Deus. Crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Arrepender-se dos seus pecados. Porque todo homem, ele nasce já com um espírito de rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, de costas para Deus e caminhando para a vil perdição, para a condenação eterna. Mas no momento que o homem ouve a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele escuta o chamado de Deus, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, esse homem então vira as costas para a vida de pecado, para a vida pregressa e fica de frente para Jesus, para a luz e tem a sua vida mudada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Milhões e milhões de pessoas já tiveram as suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia é transformadora, a Bíblia muda a mente, a Bíblia muda o coração, a Bíblia muda o homem interior. Por isso que você precisa colocar o espelho da palavra de Deus diante do homem interior, do seu interior, para contemplar quem realmente você é, quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, as suas atitudes, porque qual espelho a Bíblia mostra quem realmente você é na presença de Deus. E assim, confessar o seu pecado a Deus e abandoná-lo. E fazer o propósito de viver para a glória de Deus. Que assim seja, para a glória do Senhor.